Boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao canal Rastreando Fatos. Meu nome é William Pereira, serei o seu anfitrião nesta noite e estamos iniciando hoje, tá? Uma série de lives onde eu vou te mostrar o passo a passo para que você possa identificar se uma empresa de contabilidade ou se um profissional da contabilidade está devidamente registrado no órgão fiscalizador, que aqui no Rio de Janeiro é o CRC-RJ. Bom, antes de iniciar, eu vou falar com vocês o seguinte: após uma denúncia, eu identifiquei que diversas empresas. E quando eu falo diversas empresas, eu estou falando de centro da cidade, Zona Sul, Zona Norte, Baixada Fluminense, e acredito que até para outras regiões também, tá? Essas empresas estão atuando como pessoa jurídica, porém sem o devido registro no órgão fiscalizador, o que, de acordo com a resolução 1708 de 2023 e 1707 de 2023 não está em conformidade. Então, para você que não tem nenhuma noção do, do que se trata, por onde começar, quais são os parâmetros que devem ser avaliados, etc., de forma bem básica, né? Não vou ficar aqui falando termos técnicos, porque não é o meu objetivo com esses vídeos. Pelo contrário, o objetivo do nosso canal é que você tenha acesso a informações de forma simples, objetiva e, acima de tudo, esclarecedoras. Tá? Então, vamos lá. A resolução 1707, ela trata do registro de contadores e técnico de contabilidade. A 1708, ela trata do registro das organizações contábeis, ou seja, todo profissional que for atuar como pessoa física, ele tem que ter o registro dele no CRC da jurisdição como pessoa física. Todo profissional que for atuar como empresa, ele tem que ter o registro dele como pessoa física, mais o registro da empresa devidamente no órgão fiscalizador. Não tem outro termo para se avaliar nessa questão, tá? Então, quando você contrata um contador, tá, onde ele atua como pessoa física, obviamente o contrato de prestação de serviço ele vai figurar entre uma pessoa física com outra pessoa física ou uma pessoa física com uma empresa, com CNPJ, ok, pessoa jurídica. Quando a relação for de contratação de uma empresa de contabilidade, o cenário muda. Aí vai configurar você contratando uma pessoa jurídica, ali com o seu devido registro, e se você for pessoa física, se você for jurídica, jurídica. Então, esse é, de forma bem simples, o cenário. Mas o que está acontecendo, tá? Quando eu iniciei uma investigação digital a partir do dia 8, agora de agosto, né, foram identificadas empresas com CNPJ ativo, tá? Com estrutura comercial, tá? Coerente com a atividade que se propõe, porém, quando a gente partiu para fazer a consulta na base de dados do CRC-RJ, identificamos que essas empresas não estavam aparecendo na base de dados. E aí, quando a empresa não aparece na base de dados, tem dois caminhos a seguir.
Tá? O primeiro é ligar para o departamento de fiscalização para fazer a consulta. Tanto o departamento de fiscalização ou o departamento de registro, eles fazem a consulta lá através do CNPJ e já te dizem se aquele profissional ou empresa está na base de dados devidamente registrado ou não. Se estiver, tá, pode ser que haja um erro no sistema e não esteja aparecendo na consulta. Mas, geralmente, tá, 99,9%, se não está aparecendo na base de dados ali, tá, quando você ligar lá para o setor responsável, também não vai estar aparecendo. Tá? Isso daí eu falo com propriedade, porque de todas as consultas que eu fiz que não estavam aparecendo e que eu fiz contato com o CRC e apresentei o CNPJ, realmente não estava aparecendo. E aí o segundo passo, quando você identifica que a empresa não está devidamente registrada, tá? O próximo passo é você entrar em contato com a empresa, tá? Para que ela possa ter aí o seu direito de resposta, se manifestar sobre essa questão. Até porque ela, melhor do que ninguém, sabe que ela não pode atuar na pessoa jurídica sem ter o devido registro da empresa lá no órgão fiscalizador. E por que, tá? Eu hoje estou fazendo essa live e botei ali no título Rastreando Fatos, Investigação Digital, CF, Tijuca, Contabilidade e Auditoria LTDA. Quando eu fiz o mapeamento das empresas localizadas no bairro da Tijuca, essa empresa citada apareceu na listagem. Tá? Então, eu fiz todo o procedimento. Primeiro, peguei o número do CNPJ, fui lá na consulta com base de dados da Receita Federal e veio os dados. A empresa está ativa, o KENAI principal é contabilidade, então beleza, então está dentro do nosso esboço. A partir daí, eu já tinha o CNPJ, então eu fui para a base de dados do CRC para consultar se essa empresa estava devidamente registrada ou não. Quando eu joguei o CNPJ da CF Tijuca, Contabilidade e Auditoria LTDA, na base de dados, ela não apareceu. Então, de pronto, o que eu fiz? Entrei em contato com o CRC, falei com a atendente, a Sofia, né, e passei a situação, narrei os fatos, informei o número do CNPJ e ela confirmou. Então, realmente não está aparecendo aqui no nosso registro, essa empresa não está registrada aqui. Beleza. Qual foi meu próximo passo? Entrei em contato através do número que está nas redes sociais e fui atendido pela senhora Monique Coelho. Deixa eu até ver se é isso mesmo, Monique Coelho. Tá? E aí eu me apresentei, falei qual era o motivo do contato e apresentei para ela toda a situação. No primeiro momento, a senhora Monique alegou que a minha busca não era procedente. No caso, que a informação que eu estava passando, eu estou até aqui com o telefone aqui, para poder falar o que ela realmente disse, né? Quando eu mandei mensagem para ela, ela disse que talvez eu tenha me enganado na minha constatação, que ela iria entrar em contato com o CRC para confirmar a minha busca. Que o órgão fiscalizador, que é o órgão fiscalizador responsável pelo registro, ao qual o CEO da empresa, o senhor Edilson Júnior, faz parte da diretoria. Bom, essa foi a fala dela. Que, no meu ponto de vista, é uma fala, tá, que dá veracidade ao meu questionamento, ou seja, que, de fato, eles não têm o registro no órgão fiscalizador, ou seja, não poderiam estar trabalhando como
empresa jurídica, e vem também, né, meio que de forma velada, uma tentativa de querer intimidar, né, citando aí essa pessoa que faz parte da diretoria, né, atual do CRC, né? Eu fui até ver aqui os membros que compõem, e não vou citar o nome completo aqui desse membro, porque eu acredito, tá, em sã consciência, que ele não esteja usando o prestígio, né, que ele alcançou com esse cargo, a confiança que ele tem com esse cargo, para beneficiar uma ou demais empresas com a qual ele tenha ou não ligação. Quero eu acreditar isso, tá? Mas em momento algum, tá? A senhora Monique, ela fez questão de mudar a narrativa. Seu William, isso não procede, nós temos sim aqui o nosso registro, inclusive, se o senhor quiser, eu posso lhe informar, porque é dado público. Isso aqui que eu estou falando não é nenhum bicho de 7 cabeças. Tá? Se você obter o nome completo do profissional, o nome completo da empresa, CNPJ ou CPF, entrou no CRC, você faz a consulta pública e vai identificar se o profissional está registrado ou não. Estando ele registrado, você pode fazer a sua contratação de forma segura e tranquila. Não estando, tá, você não deve fazer a contratação desses serviços, e se o tiver feito, tá, caso ocorra algum prejuízo, tá, a você ou à sua empresa, você tem todo o direito de recorrer aos meios legais para se resguardar, né? Porque, na verdade, a partir do momento que a empresa não tem o registro no CRC, ela não pode atuar. Tá? E esse contrato ele pode, sim, a qualquer momento, ser levado ao juízo e análise, tanto na área civil quanto na área penal. Né? Quem é especialista na área entende bem o que eu estou dizendo. Então, o que eu fiz? Procurei a empresa, né, até dando oportunidade dela se manifestar sobre o fato em questão, que era a ausência do registro, nada mais, e aí teve essa narrativa. Então, como teve essa narrativa, eu me vi obrigado, tá, a aprofundar essa análise. Então, quando eu entro aqui na consulta, na base de dados da Receita Federal e jogo o CNPJ da empresa, tá? Só aparece como sócia, né, na função de sócio administrador. Só um minuto aqui. Vamos lá. CF Tijuca, Contabilidade e Auditoria LTDA, atividade principal, contabilidade, KENAI 6920-601, atividade secundária, KENAI 6920-602, que é atividade de consultoria, auditoria contábil e tributária. Tá? O endereço é Rua Desembargador Isidro, número 18, sala 901. E aí, quando eu faço a consulta do QSA, a sócia administradora é a senhora Jaqueline Alexandre de Oliveira. Então, eu vou ressaltar aqui que esses dados são dados públicos. Não existe aqui, tá, nenhuma quebra de regra, nenhuma quebra de sigilo, muito menos tá, de respeito
a Lei Geral de Proteção de Dados. Aqui é um tom, tá, de informação. Toda essa minha narrativa é de informação. Então, a CF Tijuca, Contabilidade e Auditoria, tá, ela recebeu uma investigação digital com base na ausência de registro da empresa no órgão fiscalizador, que é o Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro. Tá? Então, posterior a isso, como eu identifiquei a necessidade de aprofundar um pouquinho mais, eu vim aqui no Instagram da empresa. Tá? Tá aqui o Instagram, que é o CF Contabilidade Tijuca. Tá? E aí, quando a gente chega aqui na barra inicial, tá? Na página inicial, perdão, tem o telefone da empresa, tá? E tem aqui 3 representantes, né? Vamos entender assim. A primeira é a senhora Jaqueline Contadora, né? Tá aqui. Jaqueline Contadora, que quando a gente vem aqui para os dados na base da Receita Federal, entende que é ela mesma, a senhora Jaqueline Alexandre de Oliveira, sócia da empresa. Ok. Porém, quando a gente vai analisar os outros 2, que é a senhora Monique Coelho, contadora, ela se apresenta aqui como sócia na CF Contabilidade Tijuca. Ok. Tá? O meu único questionamento aqui é por que a senhora Monique Coelho, que eu entendo que foi a pessoa que me atendeu, né, no telefone, porque ela não configura como sócia da empresa quando a gente consulta na base de dados da Receita Federal. Esse é o meu primeiro questionamento. Então, já que ela está aqui nas redes sociais se apresentando como sócia da CF Contabilidade Tijuca. Segundo passo, eu vou no senhor Bruno Miranda, que aparece aqui, o senhor Bruno Miranda, .cf Tijuca. Ok. Sócio administrador na CF Contabilidade Tijuca. Aí tem aqui o endereço, tal, os canais. E aí, mais uma vez, eu vou questionar por que o senhor Bruno não aparece no quadro de sócios da empresa quando a gente consulta o CNPJ. Simples, tá? Qualquer pessoa com o mínimo de entendimento faria essas mesmas perguntas que eu estou colocando aqui. Até porque, como eu disse, todas essas informações são dados públicos que os próprios citados estão apresentando. Então, qualquer um que entra aqui nas redes sociais da CF Contabilidade e na rede social das pessoas que estão aqui se apresentando como sócios, né, faria essa pergunta: por que eles não estão no quadro de sócios, aqui quando a gente consulta o QSA? E aí, eu deixo até esse espaço aqui aberto para que essas pessoas que eu acabei de mencionar possam se manifestar e, se for o caso, pontuar, questionar, né, a minha fala, que, como eu disse, tem um caráter 100% informativo, tendo em vista que nós estamos falando de prestação de serviço, né? E toda prestação de serviço ela tem que ser clara e transparente, né? De acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Diante disso, tá? Após consulta do CNPJ, onde não foi constatada a existência da CF Tijuca, Contabilidade e Auditoria LTDA, na base de dados do CRC RJ, tá?
fica aqui o meu entendimento de que, após investigação digital, né, com base na ausência de registro na base de dados, a empresa citada, até o momento, realmente não tem o seu registro, tá, do CNPJ na base de dados do CRC-RJ. Sendo assim, tá, ela não poderia estar prestando serviços até a devida regularização. Agora, se as pessoas citadas estão assinando contrato com os seus clientes, tá, na figura de pessoa física, não existe erro. Porém, há de se racionalizar que dificilmente alguém monta uma estrutura comercial, tá, uma estrutura física, com um padrão comercial de pessoa jurídica para atender como pessoa física. Então, esse era o meu objetivo com esse vídeo, tá? E permanece aqui o canal Rastreando Fatos à disposição da empresa CF Tijuca para debater sobre os fatos apresentados e questionar caso entenda que houve aqui alguma afirmação inverídica, né? Tendo em vista que tomamos cuidado de realmente averiguar todos os fatos em questão antes de proceder, né? Tanto é que já teve denúncia lá no CRC, inclusive eu tenho que depois ir lá para protocolar essa denúncia, e vamos seguir trabalhando, né? Essa é apenas a primeira de muitas outras empresas em condição de desconformidade com a legislação vigente, que, tendo a oportunidade, nós vamos, sim, identificar e vamos vir aqui comunicar para vocês o passo a passo aí dessa investigação digital, que ainda vai trazer muitas novidades, tá? Sejam bem-vindos ao canal Rastreando Fatos. Eu sou o William Pereira e até a próxima. Um grande abraço.